Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo a professora do curso de Artes Visuais, Sueli Lemos, que lançou recentemente 3 livros, Egito, Grécia e Roma, que fazem parte da coleção Arte na Idade Antiga. E ainda no programa de hoje, vamos conversar com a psicóloga, doutora Ana Laura Schirman, professora da Uniso. Ela vai falar sobre esse período do final do ano e o comportamento das pessoas. Professora Sueli, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Vamos conhecer um pouquinho mais essa senhora. A senhora é graduada em Artes Visuais pela Faculdade de Belas Artes em São Paulo, pós-graduada em Arte e Terapia e também tem curso de extensão em História da Arte pela USP. Como é que foi a senhora vir estar trabalhando conosco, vir para Sorocaba e estar trabalhando conosco aqui na Uniso? Bom, primeiramente queria agradecer de estar presente aqui no programa e é muito bom dar aula aqui na Uniso. Acabei vindo para cá pelo coordenador Joaquim César. Ele trabalhou comigo já em São Paulo e quando ele veio para cá, ele me trouxe. E aqui a gente trabalha no curso de licenciatura, dou aula de História da Arte e tem escultura também, então já tem 2 anos que eu estou trabalhando aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre o curso de Artes Visuais. O professor Joaquim já esteve conosco falando sobre todas as licenciaturas. A Uniso disponibiliza para você, inclusive as inscrições para o processo seletivo 2012 ainda estão abertas. Você pode fazer a inscrição pelo site. Conheça os cursos no site da Uniso, uniso.br. Nós temos letras, nós temos, aliás, licenciaturas específicas nessa área, teatro, arte e educação, temos artes visuais e temos também música. Então, professora, o que é o curso de artes visuais? O que ele ensina? Quem ele forma? Então, o curso de artes visuais, na realidade, é a licenciatura, então ele vai ser um professor de artes, né? Então, esse curso, ele tem 4 especialidades, então você pode optar pela área de música, de dança, teatro e artes visuais. O de artes visuais, ele está mais focado na linguagem plástica, desenho, pintura, escultura, mas basicamente você é um professor de artes. E aí você está habilitado a dar aula no 1º grau, né, ensino fundamental de 1º grau, 2º grau e médio, ensino médio. É o antigo professor de educação artística? É um antigo professor de educação artística, só que agora a licenciatura ela é mais focada na sua especificidade. Então, se você gosta de artes visuais, você vai fazer artes visuais. Só que no contexto geral de professor de arte, você tem que entender das 4 linguagens, né? Durante o curso todo você tem informações, você tem disciplina que trabalha com essas linguagens, mas no final você se especializa em uma linguagem. Agora, esse aluno que vem fazer o curso conosco, quer seja de dança, teatro, artes visuais, ele tem que ter uma sensibilidade para uma dessas áreas? A princípio, sim, mas isso não quer dizer que se ele não tem, ele não possa fazer o curso. Se ele gosta de música e ele tem alguma facilidade ou conhecimento, ele vai fazer de música. Mas muitos alunos, inclusive, entram e vêm procurar no meio do caminho, durante o curso, ele passa a gostar, por exemplo, mais de teatro e ele acaba fazendo uma especialização em artes cênicas. Então, durante o curso, o curso vai estar mostrando para ele vários conhecimentos que até então ele não tinha. E aí ele faz a opção para aquilo que ele goste. A senhora fez o curso, a sua graduação em Artes Visuais pela Belas Artes e aí, fazendo um curso de extensão em História da Arte, surgiu uma amiga, a Edna, queria que a senhora comentasse sobre ela, que também é coautora desses livros que a gente vai depois mostrar para o telespectador algumas imagens dos livros. São 3, Egito, Grécia e também Roma. Então, esses livros a senhora está intitulando-os de paradidático. O que é um livro paradidático e como é que foi, então, trabalhar com a Edna Andi para desenvolver esse trabalho? Então, a Edna ela é uma grande amiga minha, nós nos conhecemos na escola. Ela também é professora de artes, também fez belas artes, só que fizemos em épocas diferentes. Fizemos pós-graduação juntas, fizemos o curso de História, então a gente tem uma trajetória sempre juntas. E nós somos apaixonadas por História.
Aí a gente começou a estudar juntas e tivemos a ideia de escrever um livro pela própria necessidade de elaboração de aula. Como nós éramos professoras, a gente sentia a necessidade de uma falta de um material específico para a montagem das aulas. Aí a gente começou a montar essas aulas e aí acabou virando um livro. E aí a gente pensou, puxa vida, seria tão bom se a gente pudesse conhecer sobre o que a gente está falando. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma viagem para o Egito. Nós fizemos essa viagem, uma viagem de 20 dias. A gente viajou o Nilo inteiro, conheceu todos os templos que a gente cita no livro e foi muito bacana. E é esse o diferencial do livro, né? Porque a gente fala de uma arte antiga, mas sempre no final do capítulo, que a gente chama de algo a mais, a gente traz uma novidade, uma relação do hoje com o ontem. Então, inclusive foi através dessa novidade que a Cáliz, que é uma editora fantástica, gostou do projeto, comprou o projeto e ainda nos incentivou a fazer Grécia e Roma. E vocês tiveram oportunidade também de conhecer os outros países? Sim, quando a gente foi escrever, quando a editora comprou o Egito, que foi o primeiro que a gente fez, ela que sugeriu que a gente fizesse uma coleção e nos encomendou Grécia e Roma. E aí, lógico que a gente fez um roteiro baseado naquilo que a gente queria falar, e aí a gente foi viajar para algumas ilhas gregas, inclusive Atenas, para conhecer o Pártenon, e também para a Itália, conhecendo algumas cidades, alguns lugares que também tivesse a ver com o livro, né? E nessas viagens não foi, então, com o perfil de um turista convencional. Foi já com o olhar Sim, do professor, do pesquisador, do historiador, é isso? Com certeza, porque tanto que a gente no livro, na apresentação, a gente convida o leitor a fazer essa viagem com a gente por esses lugares, mas com os olhos da arte, né? Então a gente usa as imagens tão famosas e tão conhecidas da arte, mas a gente dirige o olhar. Então, imaginando que hoje a gente vive num mundo tão imagético e que as imagens passam pela gente sem a gente tomar conhecimento, a gente faz esse convite para o leitor, a gente direciona o olhar e mostra, faz uma leitura mesmo das imagens, né? Convida o leitor a conhecer pelos olhos da arte. A senhora intitulou o livro de paradidático. O que é um livro paradidático? Então, o livro didático é um livro que o professor usa em sala de aula para acompanhar diariamente as aulas. O paradidático, ele usa para complementar as aulas, né? Então, se ele vai falar sobre um assunto e o livro didático não dá conta ou ele quer enriquecer a aula, ele usa um paradidático. Então, a gente entrou com o livro sendo um paradidático, que é para auxiliar o professor em diferentes áreas, né? Então, o professor de história, ele pode trabalhar ligado à arte usando o livro. A professora de geografia, por a gente falar de diferentes partes de regiões do Egito, da Itália. A professora de português pode trabalhar junto com a gente. Inclusive, a gente dividiu o livro. Ele fala sobre filosofia, ele fala sobre teatro, ele fala sobre política, ele não fala só sobre a arte, é que a gente usa a linguagem da arte para contar a história. Então, inclusive a gente já tem para o ano que vem, 2012, o Colégio São Luís de São Paulo adotou o livro no ensino médio, no primeiro do ensino médio. A gente tem o Nossa Senhora do Morumbi, que também adotou, inclusive no fundamental, e a gente tem também o Colégio Humboldt, que também adotou no ensino médio. E alguns professores até estão levando em consideração, porque é um tema muito pertinente para ser usado nos vestibulares, né? E aqui no curso da Uniso mesmo, quando eu dou História da Arte, eu começo a falar sobre essa história antiga. E para mim também vai ser muito bom, né, para usar esses livros aqui na Uniso. Eles foram lançados recentemente, é isso? Foram lançados agora em novembro, dia 23. Os 3 livros? Os 3 foram lançados juntos. E já estão, assim, sendo referência, então, para 3 escolas no ano que vem, já estão indicados na bibliografia básica. Isso, exatamente. E agora, em 2012, é que a gente vai fazer divulgação mesmo, né? A gente vai viajar, vai levar esses livros, vai oferecer em escolas, em feiras, porque, na realidade, a gente tem pouco material de artes nacional, feito aqui no Brasil.
todo o material é de fora e são livros assim caríssimos. E a gente, na realidade, tentou fazer uma coisa mais simplificada e com o mesmo nível de padrão, de exigência, de imagem, de texto, com aqueles que a gente tem de fora. E tem um diferencial, né, que a senhora estava comentando, que ao escrever os livros, fazendo também a visita a esses países, foi possível registrar, inclusive, imagens pelos próprios autores. Vocês Sim. mesmos também fizeram alguns registros de Sim. imagem e não só usaram um banco de imagens, é isso? Isso mesmo, porque dentro dos museus, alguns a gente não pode fotografar, principalmente o Museu do Cairo, a gente não podia fotografar. Então essas imagens a própria editora comprou, mas fora do museu e mesmo os lugares que a gente foi, muitos a gente fotografou e são as nossas imagens. Então é o nosso olhar. Agora, com relação, a senhora falou que ele é um livro que tem um padrão nacional, feito por autores nacionais. O custo desse material, ele vai ser um custo acessível perante os outros livros da mesma categoria importados? Então, nós tivemos a informação da editora que, a princípio, a editora bancou essa primeira edição, porque é um livro que saiu muito caro, mesmo porque o custo das imagens não é barato. Mas é lógico que a gente acredita que o livro vai acontecer, então numa segunda, numa terceira edição, a gente vai conseguir ver um lucro maior. Mas hoje ele está saindo por R$ 39,90, também um preço, eu acho até pela qualidade, um preço razoável. Não, com certeza, pelo que a gente já passou os olhos aqui no livro, você tem uma qualidade gráfica impecável, as imagens são de alta resolução. Agora, falando em ler, esse perfil de leitura e até para esse público-alvo que a senhora falou que já vai usar o livro no próximo ano. Como é que a senhora trabalha, até como professora de artes, para estimular a leitura do estudante em papel, num processo, numa base, numa plataforma convencional como esta, diferente dele fazer essa leitura e essa pesquisa via web? Então, o que é mais importante é a gente mostrar para o jovem de hoje que a internet ela é um meio rápido, mas ela não é um meio confiável, né? Então, a partir do momento que a gente fez um livro que ele é todo visual, a gente tenta trazer um pouco dessa linguagem da web. Então, ele vai abrir o livro, tem muitas imagens. E o livro não precisa ter uma sequência de leitura. A gente pode abrir e eu vou falar sobre a religião, vou mostrar os deuses. Então, qualquer lugar do livro que ele abrir, ele vai ter a imagem, ele vai ter um assunto embaixo, que ele vai relacionar a imagem, ele vai ver a imagem e já está lendo sobre aquilo. E ele teve a informação que ele quis, ele fecha o livro, ele pode em outro momento abrir um outro capítulo e ler. A gente teve essa preocupação de fazer um livro mais dinâmico, com uma linguagem mais acessível, mais gostosa, justamente para isso, para dar um pouco mais de prazer, para que o jovem se interesse pela leitura. E uma coisa mais rápida mesmo, né? Então, agora, com relação também a esse padrão de leitura, essa coleção não pode ter um acabamento um pouco mais refinado, pela qualidade do texto é óbvio que é impecável, mas para que ele se transforme num livro de arte, literalmente, para que a gente possa ter em casa para consultas, não mais com esse objetivo de ser didático, mas com um livro de arte que você possa consultar, para você ver, um outro tipo de público? Pode. Inclusive, quando a gente lançou, na própria livraria, a gente se deparou com públicos diversos, não só aquelas pessoas que a gente tinha convidado, e a gente começou a perceber que muitas pessoas que gostam do Egito, gostam da Itália, gostam de Roma, eles acabaram olhando o livro, e se você puder ver, você vai perceber que o livro ele tem essa conotação mesmo de conhecimento. Então, você quer viajar para a Itália, e o que é interessante? Conhecer um pouquinho da história dessa formação desse lugar e quais são os lugares mais interessantes para serem visitados. Então, muitas pessoas acabaram comprando agora no final de ano para presentear, independente de ser, não tem uma idade, né? Se você gosta, ele também favorece a essas pessoas, né? Então, você pode comprar para dar de presente ou para ter em casa. Ele não é, a gente acabou fazendo o livro para um adolescente, mas o conteúdo ficou tão bem organizado, bem estruturado, que qualquer pessoa está tendo aceitação, está tendo uma boa aceitação.
Agora nós vamos para um rápido intervalo e a professora Sueli vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência em escrever esses livros, junto com a Edna Andi, que é a coautora, e mais ainda, nós falamos sobre a Idade Antiga, arte na Idade Antiga. Você sabe o que é isso? Nós voltamos já!